Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 e os enviou à sua frente, 2 a 2, a toda cidade e lugar aonde ele devia ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não se demorem para cumprimentar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrarem, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se aí houver um amigo da paz, sobre ele repousará a paz de vocês. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem nesta casa, comendo e bebendo o que tiverem, pois o trabalhador tem direito ao seu salário. Não fiquem passando de casa em casa, e em qualquer cidade onde entrarem e forem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver, e lhes digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos faz esse apelo. A passagem do Evangelho se inicia com Jesus que envia e termina com ele enviado. Manda os discípulos como o Pai o mandou. O Pai, meus irmãos e irmãs, é sempre fonte da missão, da sua misericórdia para todos os seus filhos. O Filho é o próprio enviado, porque o conhece. Depois dele, são por ele e com ele enviados aqueles que o reconheceram como irmão. Lucas, meus irmãos e irmãs, evita com cuidado a duplicidade e aquilo que parece dúbio, mas neste texto é só nele. Propositalmente repete-se algo a fim de retomar e ampliar o discurso. A missão nada tem a ver com proselitismo. Nasce do amor do Pai para com todos os filhos e termina no amor dos filhos pelo Pai e entre eles. Ela se expande, meus irmãos e irmãs, em um horizonte sempre mais amplo, até abraçar os extremos confins da terra. É o alcance dos braços do Pai, que se abrem para atingir a todos os filhos sem perder nenhum, porque não há filhos para desperdiçar. A missão tem uma dimensão essencial na Igreja. Realiza-se a natureza de filho, na medida em que se vai em direção a todos os irmãos, com o mesmo amor do Pai. As condições da missão dos 72, como naquela dos 12, são as mesmas. A diferença está no fato de que ele é o Filho que deixou o Pai e veio procurar os irmãos. Por outro lado, meus irmãos e irmãs, os 12 são convocados e os 72 designados a colaborar na sua obra. Essa missão, como a de Israel, atinge até os confins do espaço.
Assim, a partir de Jesus, se estende até o fim dos tempos. Depois virá o Senhor. Primeiro, porém, deve ser proclamado o Evangelho a todas as nações. A finalidade da missão não é só a vitória sobre o mal e o retorno ao estado original de Adão. Missão é viver a graça e o amor de Cristo. Nesta direção, e essas palavras de Jesus aos seus enviados supõem aquilo que Santo Inácio chama terceiro grau de amor. O desejo de escolher a pobreza, a loucura e a demência da cruz para se assemelhar ao Senhor que você ama. Essa semelhança, meus irmãos e irmãs, já é a missão. É aquela lâmpada acesa que ilumina, aquele estar com Ele, que se faz transparência diante dos irmãos, aquele ser associado à sua cruz que salva o mundo. Todo discernimento apostólico deve se dar conta dessas palavras de Jesus, e é possível somente para quem deseja assemelhar-se na sua missão em pobreza. Esse, meus irmãos e irmãs, é o desejo. É um amor que purifica todo medo. O coração puro vê Deus e discerne o seu querer, porque o ama. O texto de hoje nos traz algumas palavras importantes. Primeiro, 72. 72 são em Israel os anciãos, os membros do Sinédrio, os tradutores da Bíblia e os povos da terra. Contudo, na tradução Septuaginta, as nações se tornam 72 e os anciãos se tornam 72, agregando-se a Moisés e a Arão. 72 mais foram 7 vezes 12, a totalidade dos homens e do povo de Deus, aqueles que foram enviados. Os enviou mesmo por designação e não por chamada direta. São enviados da mesma forma, nem mais nem menos que os 12 e que o próprio Jesus. Enviado, missionário e apóstolo são a mesma palavra, receptivamente, meus irmãos e irmãs, com raiz diferente. É próprio o amor enviar o outro. Jesus envia de 2 a 2, são mandatos de dupla, assim como os apóstolos. Seja por razão recíproca, ajuda, que seja por motivo de testemunho. À sua frente, à luz desta palavra hoje, que possamos então nos sentirmos enviados e chamados a construir e a viver o reino de Deus. Hoje, a Igreja celebra santos Timóteo e Tito. Timóteo e Tito são 2 filhos espirituais e amigos diletos do apóstolo Paulo. Em algumas viagens missionárias, Timóteo foi companheiro de Paulo, com quem dividiu alegrias e sofrimentos. Era o portador de cartas e instruções que o apóstolo dirigia à recém-fundada comunidade cristã. Foi bispo de Éfeso, mesmo tendo de ocupar-se com outras missões. Timóteo pareceu sempre fiel a Paulo, principalmente quando este estava na prisão. No elenco dos livros bíblicos, meus irmãos e irmãs, constam 2 cartas pastorais de Paulo a Timóteo. Outro colaborador de Paulo foi Tito. Exerceu a função de mediador
para levar a harmonia e a paz a algumas comunidades em conflito. Foi bispo de Creta. Também ele, Paulo, escreveu a carta pastoral. É possível que Tito tenha evangelizado a Dalmácia, onde é venerado de modo especial. Senhor e Mestre, enviastes em missão teus discípulos, como ovelhas no meio de lobos, que partissem despojados e fossem portadores da paz, que rezassem pedindo mais operários para o serviço do reino. Timóteo e São Tito são frutos do teu anseio, ó Jesus, e das preces dos primeiros cristãos. Ajuda-nos a ser discípulos e missionários do teu reino. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego a minha vida em vossas mãos. Eu vos dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.